paz do Senhor a todos. Estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. E hoje, no 180º dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, trago para a leitura os capítulos 14 e 15 do livro 2 de Reis e os capítulos 25, 26 e 27 do livro 2 de Crônicas. A inspiração do dia. Reinados de Amazias, Jeroboão II, a Zacarias, Salum, Menahem, Pecaías, Peca, Jotão. No capítulo 14, versículo 1, Amazias, ou Amazias. Esse rei começou bem, porém mais tarde caiu na idolatria, porque não tinha o coração inteiro, isto é, não resolvera de uma vez por toda fazer a vontade de Deus a todo custo. Uma coisa essencial é a perseverança na fé e o propósito inabalável de permanecer fiel a Deus e aos seus mandamentos até o fim da nossa vida nessa terra, independentemente do que possa nos acontecer. No versículo 25 destaco: restabeleceu os termos de Israel. Israel readquiriu terras e seus habitantes atingiram grande prosperidade material durante o reinado de Jeroboão II. No entanto, os profetas Amós e Oséias, que ministraram a Israel durante o seu reinado, perceberam claramente que a prosperidade de Israel estava construída sobre alicerces combalidos e predisseram, em termos bem claros, a ruína iminente de Israel. Na realidade, a prosperidade que vicejava durante o reinado de Jeroboão II contribuiu para o liberalismo espiritual, a degeneração moral e a injustiça social e a apostasia da religião, coisas estas que levaram Israel à ruína, cerca de 28 anos depois. No versículo 25 ainda, Jonas, filho de Amitai, é o bem conhecido profeta que foi engolido por um enorme peixe e que levou aos assírios a mensagem divina do arrependimento. Viveu e profetizou durante o reinado de Jeroboão II, sendo contemporâneo dos profetas Oséias e Amós. Versículo 26 destaca: viu o Senhor miséria de Israel. Deus, por compaixão do seu povo, usou Jeroboão para socorrer Israel. Primeiro, mesmo assim, a bondade de Deus não levou os israelitas ao arrependimento. O período da prosperidade de Israel foi também um período de corrupção espiritual, moral e social. Tanto Amós quanto Oséias falam de um povo vivendo afundado na depravação, luxo, orgia, imoralidade, injustiça, violência e fraude de todas as formas. Era o dia a dia do povo. Desse período da história de Israel, Oséias escreveu: não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Só prevalece o perjurar e o mentir, e o matar e o furtar, e o adulterar, e há homicídios sobre homicídios. Segundo, esse foi um período doloroso tanto para Deus como para seus profetas. Os profetas falavam, mas Israel não queria escutar. Por isso o Senhor fez com que ele fosse transportado da sua terra à Síria. No capítulo 15 destaca o versículo 1. Azarias, também chamado de Uzias, foi o rei de Judá por 52 anos. No próprio ano em que ele morreu, Deus chamou o profeta Isaías como mensageiro para ajudar Israel. No versículo 5 destaca: o Senhor feriu o rei. Azarias foi ferido de lepra. Por quê? Primeiro,
desobedeceu a Deus ao usurpar a função de sacerdote. E segundo, devido ao seu orgulho, não quis arrepender-se do seu pecado de presunção. No versículo 16 destaco: as mulheres grávidas fendeu. Alguns dos reis de Israel cometeram as mais bárbaras atrocidades. Além do mais, Deus predissera que os reis de Israel levariam o povo de Deus à apostasia. A esta altura, Israel se tornara tão iníquo que a sua ruína e destruição eram eminentes. No versículo 29, último, destaco: e os levou para a Síria. Essa invasão executada por Tiglat-Pileser III da Assíria representava a primeira fase do cativeiro de Israel no exílio. Os habitantes das regiões setentrional e oriental de Israel foram deportados para a Macedônia. Esse começo do fim do Reino do Norte resultou do castigo divino pelo pecado ininterrupto de Israel. Samaria, a capital do Reino do Norte, foi capturada 11 anos mais tarde. Em 2 de Crônicas, destaco no capítulo 25, versículo 7. Não deixeis ir contigo o exército de Israel. O escritor de Crônicas salienta o fato de Deus condenar alianças em que Judá deixava de confiar em Deus. Uma aliança com os inimigos de Deus iria resultar na derrota do povo, efetuada por Deus. Os profetas de Deus constantemente reiteravam essa verdade. No versículo 26, destaco o versículo 1. Uzias. O reinado de Uzias divide-se em duas etapas: os anos em que ele buscou o Senhor e os anos em que foi infiel ao Senhor. A Bíblia não deixa dúvida que buscar ao Senhor resulta em bênçãos e ajuda, ao passo que deixar de buscar a Deus resulta em fracasso espiritual e sofrimento. No versículo 5 destaco: nos dias em que buscou o Senhor. Enquanto Uzias continuou buscando ao Senhor e andou em seus retos caminhos, Uzias não compreendeu que tudo o que ele realizara provinha da ajuda de Deus e dos outros. O resultado disso foi o orgulho que o levou aos pecados de presunção e de infidelidade. Que a leitura de hoje toque o seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Leia a Bíblia diariamente, pois este é o verdadeiro canal em que você conhece, aprende a verdade e ouve a voz de Deus. Amém e graças a Deus.